Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Meus queridos, beleza? Bem-vindos a mais um Empreenda Cast, onde fizeram o erro de me colocar como host do programa. Então, bora lá. Hoje, meus amigos sonhadores, esse é um episódio de entrevista, aquele que você já está acostumado, foi o nosso primeiro formato do Empreenda Cast, e hoje a gente tem aqui na mesa para falar sobre um assunto muito bacana e essencial nesse momento em que estamos vivendo agora, de quarentena e pessoas em casa, e a gente vai entrar um pouco mais sobre isso durante a nossa entrevista aqui daqui a pouquinho, mais detalhes, mas primeiro eu quero convidar as pessoas que fazem parte dessa mesa aqui comigo pra gente conversar. Então, primeiro eu vou chamar aqui meu amigo Evandro de Oliveira. Fala galera, beleza, Thiago? E aí, tudo bem? Só alegria, cara, um prazer ter você mais uma vez aqui. Evandro que já é da casa, né, ele deve ter uns 5 episódios gravados já no Empreenda Cast, muito provavelmente. Acho que esse é o quarto, quase acertou. Olha aí, olha aí. Já pediu música no Fantástico pra gravar com a gente, não é mesmo? Show de bola. E a gente também está aqui com o Rui Duarte, que é CEO e fundador do Zen Club, uma empresa que trabalha com a saúde emocional. É isso mesmo, Rui? Fala, Thiago. Fala, Evandro. É isso mesmo. Zen Club é uma plataforma de saúde emocional e desenvolvimento humano. Então a gente está aí para ajudar as pessoas a viverem melhor e realmente serem a sua melhor versão. Show de bola, muito bacana, gente. Eu tô em êxtase aqui para gravar esse programa, é um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto que eu também passo, né, no meu dia a dia, tô em busca aí do melhor desenvolvimento, né, de lidar com as minhas coisas, e acho que vai ser um programa bem bacana pra gente discutir vários assuntos que acredito que também seja pertinente para muitos aqui dos nossos ouvintes. Ui, pra gente começar aqui, tem um bloquinho onde, antigamente, né, costumava perguntar qual que era a música que o nosso entrevistado gostava, pra criar um clima aqui, jogava essa música no episódio e tal, mas a gente tá tentando evitar processos aí, né, e problemas com as plataformas de streaming. Então, agora a gente criou uma playlist onde os nossos ouvintes podem ir lá e escutar todas as músicas que são as referências que os nossos convidados pedem, né, que são as músicas que eles gostam, que tem a ver com o assunto ou com o momento deles. Então, depois, se você quiser aí no seu Spotify procurar lá a playlist do Empreenda Cast, você vai ter todas as músicas dos nossos entrevistados. Então, a gente não vai poder colocar agora aqui a música no episódio, mas Rui, se você puder compartilhar aí uma música do seu coração agora no seu momento para os nossos ouvintes acompanharem lá na nossa playlist. Cara, eu sou um fã de Pearl Jam, então Black é uma das minhas músicas favoritas. Aí sim, Rui, aí sim, gostei, hein? Se fosse pra escolher, acho que eu escolheria Pearl Jam também, não sei se Black, mas estaria entre as três. Ótima escolha. Animal. Temos 3 fãs de Pearl Jam estão na mesa, a minha com certeza seria The Fixer. Show de bola, galera. Então fica aí Black do Pearl Jam pra você ouvir na nossa playlist lá dos entrevistados do Empreenda Cast. A gente deu uma stalkeada aqui um pouquinho na sua vida para saber um pouco mais sobre você. E a gente descobriu que você tem formação em medicina e que, inclusive, atuou como cirurgião geral. Quais são os grandes aprendizados que a medicina traz para o empreendedorismo e vice-versa? Ótima pergunta. Eu acho que a grande lição que você tira da medicina, assim, para empreender, acho que é empatia, sabe? Acho que é realmente conseguir se colocar no lugar dos seus stakeholders, sendo o seu cliente, o seu colaborador, parceiros, né? Eu acho que o que a medicina me deu de melhor foi realmente essa visão humana no ambiente de negócios, né? A gente tende a achar que nos negócios a gente precisa de ser outra pessoa, a gente muitas vezes considera os outros como inimigos ou concorrentes, né? Mas não é preciso ter essa visão. Então, eu acho que foi isso que eu tirei de melhor e acabei por sair da medicina cedo, né, Thiago? Eu estava começando a residência quando eu decidi abandonar. Então, eu virei médico em Portugal, virei médico no Brasil, médico nos Estados Unidos, e aí larguei. Olha só! Então, foi realmente isso. Por quê? Porque eu vi que a medicina, enfim, é óbvio que é um ecossistema muito recompensador, né? Se você trata da vida alheia e realmente você pode impactar pessoalmente de uma forma muito profunda a vida de uma pessoa, de várias pessoas. Mas eu comecei a ver que o sistema de saúde como um todo, ele precisa de muita
melhoria, né? Enquanto, se a gente olhar para empatia por stakeholders, curiosamente, acho que é isso que falta na medicina. Há muito pouca empatia pela pessoa, tanto é que a pessoa trata de doença e não cuida proativamente da sua saúde. Então, acho que o Zen Club é um pouco o reflexo dessa minha visão, dessa minha ambição, de deixar de ser um clínico, um cirurgião que tem 24 horas por dia e pode impactar X pessoas por dia, para virar realmente um empreendedor que cria um sistema de saúde emocional onde eu posso alavancar outros profissionais de saúde a impactar milhões de pessoas. Caraca, que resposta bacana, cara. Que resposta bacana. Acho que é bem por aí mesmo, né? A gente vive num mundo onde parece que as pessoas estão cada vez mais distantes. A tecnologia trouxe a gente para cada vez mais perto, mas emocionalmente parece que a gente tá cada vez mais distante das pessoas, né? E eu vejo, ainda que o ecossistema de empreendedorismo, talvez por estar numa grande capital, né? Eu vejo que, poxa, a gente tem aqui os coworks, tá? Onde as pessoas realmente se reúnem, ajudam, discutem, né? Principalmente na hora que tá pegando um café, alguma coisa, né? Rola aquela conversa e as pessoas acabam se aproximando, mas às vezes muito no âmbito do negócio. É lógico, tem alguns casos que você acaba levando para um bar, alguma coisa, a pessoa vira seu amigo, acaba entrando na sua vida, são coisas que acontecem de verdade, né? Mas eu acho que isso talvez esteja um pouco mais restrito nesse ecossistema de empreendedorismo em grandes capitais, onde tem ambientes que favorecem mesmo esse tipo de interação. Eu não saberia dizer se isso acontece também em outros lugares do Brasil, mas eu percebo que a gente tá realmente aí um pouco mais distante emocionalmente e talvez... eu não quero levar para um lado político esse episódio. Mas eu acho que é um pouco inegável, né? A gente vendo aí os acontecimentos, as notícias que a gente tem acompanhado, né? O Brasil com casos aí explodindo. Acho que é difícil a gente não falar realmente aí dessa questão de a gente olhar para o outro e se preocupar com o outro, né? Acho que tá faltando um pouco mesmo de empatia no povo brasileiro, em especial, nos últimos tempos, né? Mas enfim, vamos deixar a política de lado um pouco. Vamos. Acho que tá bem claro, né, pra todo mundo, Rui, agora que você teve a oportunidade de falar um pouco mais, que o seu sotaque não é brasileiro, né? Conta um pouquinho da sua história, cara. Eu sou português, eu tô no Brasil há 8 anos, entre indas e vindas. Eu vim pra cá como estudante de medicina, cara. Eu vim no último ano da faculdade, querendo vir pro Brasil, pelo motivo de sair da Europa, sabe? A Europa tem muitas regras, como estudante de medicina você é muito teórico. A ideia foi vir para um lugar onde a infraestrutura é menor e onde todo o braço é bem-vindo para ajudar, né? Então vir para o Brasil no último ano da faculdade foi realmente ter um gosto do que seria a vida médica um ano mais cedo. Cara, eu acabei adorando São Paulo. Tipo, São Paulo tem 20 milhões de pessoas, não é? Assim, é grande São Paulo, Portugal tem 10. Então, assim, a escala é completamente diferente. Se você olha por uma perspectiva de qual é a chance de eu ver várias situações médicas, né, em Portugal, é muito menor que em São Paulo, pela escala mesmo da cidade. E outra coisa que eu gostei muito foi a abertura das pessoas. Eu trabalhava na Unifesp e, cara, médico do Einstein, médico do Sírio, super aberto. Em Portugal é tudo senhor excelentíssimo, professor doutor, sabe? Toda aquela hierarquia. Aí eu me fascinei, assim, pela como a coisa, se você tiver vontade de pôr a mão na massa, as coisas acontecem. Você vai atrás e tem muita oportunidade. Acho que o mercado de trabalho precisa de pessoas boas com vontade. E aí acabei ficando no Brasil, só que depois entrou o outro lado não tão bom no Brasil, que é a burocracia, né? Eu não conseguia um visto de trabalho. Basicamente, o mercado de saúde, os hospitais não estão acostumados a contratar gringo, né? Estrangeiro. Já numa empresa privada, você consegue o visto de trabalho, né? A empresa privada te contrata e faz um sponsor do visto. O hospital não. Então, foi naquela altura de toda aquela polêmica do cubano, Revalida, tava lá eu no meio fazendo Revalida também, mas era o único europeu. Como eu não sou da Mercosul, não consegui trabalhar no Brasil, e aí eu fiz a GV. Eu já fiz um MBA na GV, e junto com isso eu fiz as provas de residência para os Estados Unidos, para ver, pronto, vou antecipar um pouquinho esse mestrado em business e vou fazer na GV, e em paralelo fiz as provas de residência para os Estados Unidos, passei, fui trabalhar para Nova York, ia fazer uma carreira de cirurgia vascular, e aí a minha mãe teve um burnout. Eita! Cara, e foi o primeiro grande contato com o mercado, assim, de saúde emocional. E basicamente eu indefeso, cara. Minha mãe indefesa, a família indefesa, é impressionante como acomete, assim, um grupo de pessoas à volta. Então ela foi afastada, começou a tomar 10 medicamentos de um dia pra noite, assim, uma situação bem difícil. E deu pra perceber, cara, que a galera varre pra debaixo do tapete os problemas e implode, em vez de explodindo aos poucos, vamos dizer assim.
Foi o caso da minha mãe, pelo menos. Então, o que eu percebi foi que, não existe um sistema de saúde emocional. Então, da mesma forma, quando eu quebro a perna, eu sei qual é o meu plano de saúde, eu sei que hospitais eu devo ir, sabe? Eu tenho essas marcas de referência. Quando eu quero cultivar a minha saúde física, é a mesma coisa. Eu sei que academias é que eu tenho aqui no bairro, quais são as marcas da academia famosa, enfim, estúdio de crossfit, estúdio de pilates, eu tenho referências, mas eu não tenho nenhuma referência de marca no mundo de saúde emocional, seja para alguém que está doente, né? Alguém que está com um burnout, alguém que está com uma ansiedade, uma depressão, um pânico, mas também alguém que está querendo ser a sua melhor versão. Então, poxa, eu quero desenvolver a minha resiliência, desenvolver a minha autoestima, o meu foco, diminuir o meu sentido de procrastinação, né? Eu não tenho nenhum lugar onde eu possa ir e abordar esse tipo de tema. Bem-vindo ao Zen Club, né? A ideia, o Zen Club é essa marca. Então, o que a gente entendeu é que o estigma e a falta de informação são a primeira grande barreira, né? As pessoas se intimidam de procurar sobre o assunto. 2, quando elas quebram essa primeira barreira e falam, putz, eu estou muito ansioso, eu realmente já não consigo lidar com isso sozinho, está afetando no dia a dia com a minha família e com o meu trabalho, então eu vou procurar alguém. Puxa, quem é que você vai procurar? Vai pedir para um amigo uma indicação, para um médico uma indicação. Mas é chato esse processo, cara. Você não deveria precisar de uma indicação. Você deveria ir num lugar que fosse fácil de você, como cliente e não paciente, buscar uma pessoa que, cara, eu tô com ansiedade, eu gostaria de falar com um homem, porque eu me identifico mais com um homem, sabe? Putz, eu queria um cara que estudou na USP, porque eu tenho grande admiração pela USP. Entende? Você deveria conseguir navegar esse caminho sozinho. E o terceiro grande problema é o tempo, né? Tipo, é o tempo, é a grana. Todo mundo acha que terapia ou é coisa de louco ou é coisa de rico, né? Então, como é que eu vou pagar uma sessão de R$300 e eu vou ter que fazer semanalmente, então são R$1.200 e ainda eu vou perder 1 hora para chegar no consultório, 1 hora no consultório, 1 hora para voltar para casa. Putz, não encaixa. Se a gente não tem grana, a outra coisa que a gente tem menos, que é tempo. Putz, não dá. Então aí o Zen Club, que realmente... E se eu trouxer uma plataforma onde seja, portanto, eu tenho uma base de especialistas, né, devidamente curados, escolhidos, treinados para atender ali, e eu consiga realmente promover uma experiência do cliente na saúde, onde realmente a pessoa entra no site, entra no app, escreve lá ansiedade, automaticamente são indicados os melhores especialistas naquele tema, e ela consegue ver foto, vídeo da apresentação, os horários, o preço, tá? O currículo, depoimentos, e marcar uma consulta no próprio dia, na própria hora, para não haver desculpa, né? E então foi isso que a gente criou há 4 anos atrás. A gente começou com uma plataforma com 30 especialistas. Na altura não só psicólogos, hoje a gente já tem facilitador de mindfulness, a gente tem coach, tem terapeuta, tem especialista em yoga, sabe, exercícios de respiração. Então a gente percebeu que saúde emocional é muito mais que psicólogo, mas psicólogo na altura era a única profissão regulada nesse espaço, né? Então a gente queria ter esse selo. Mas a gente começou a entender que as pessoas querem mais, as pessoas são curiosas. Então, se a gente garantir que os profissionais que estão ali são de qualidade, ela vai querer experimentar. Né? Eu vou querer fazer uma psicologia junguiana para interpretação de sonhos. Né? A gente tem ouvido isso muito. Agora, na pandemia, no isolamento, as pessoas estão sonhando mais. Né? Então, a atividade cerebral à noite está mais acesa. Então, as pessoas estão mais curiosas para isso. Eu quero fazer um reiki, eu quero fazer uma constelação familiar. No Zen Club, você encontra todos esses tipos de especialista por um preço super acessível. Então, uma consulta de 50 minutos pode custar, em média, R$80, 1/4 do custo da consulta presencial, e você faz do conforto da sua casa. Você comentou da sua mãe, minha mãe também, desde que eu me entendo por gente, minha mãe tem depressão, toma remédio controlado, faz terapia. E a gente, da família, sempre teve no passado a gente tinha uma dificuldade maior de entender, até pela, como você comentou aí, a falta de conhecimento, de abordar o assunto e tal. E com o tempo a gente foi entendendo cada vez mais, e depois todos nós encarando aquilo que minha mãe tinha como uma doença de fato, que antes não era muito visto assim, né? E eu vejo que cada vez mais, ainda bem, né, as pessoas estão comentando, falando sobre isso, encarando a depressão como uma doença mesmo, como qualquer uma outra doença, mas que a gente dá uma atenção, como um câncer, por exemplo. Você que está bem nesse mundo, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e tal, você acredita que isso está melhorando? As pessoas estão encarando cada vez mais de fato na prática, ou ainda só está na tentativa de conversas, de abordar o assunto, mas na prática ainda não, as pessoas não estão encarando tão seriamente? Qual que é a sua visão em relação a isso? Posso te afirmar com bastante firmeza que mudou, cara. Saúde
saúde emocional está hoje na caixa de saúde física. E quem não vê dessa forma é a minoria, não a maioria, entende? Então, já estamos, sabem aquela coisa da inovação, né? Que tem primeiro o early adopter, né? O innovator, depois o first mover, early adopter e mass market. A gente já está no mass market. Não há mais tabu. Eu acho que os millennials estavam levantando muito essa bandeira no ano passado. Eu já vi uma grande diferença versus 2018, mas esta pandemia acelerou a educação do mercado em 5 anos. 5 anos. Hoje, assim, nós estamos todos fechados em casa, quem pode, né, para privilegiar a sua saúde física. Então, eu estou fechado em casa para eu não pegar o corona e não transmitir o novo coronavírus. Mas o que eu percebi é que para privilegiar a minha saúde física, eu abdiquei da minha saúde social e emocional. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é a ausência de doença, mas é um bem-estar completo, físico, social e emocional. Então, eu privilegiei um dos 3 pratinhos, mas eu deixei cair os outros 2. Então, cara, tá muito evidente, a gente viu um pico absurdo no número não só de procuras, mas de clientes, empresas, contratantes. Então, poxa, hoje, há 3 meses atrás, a gente não tinha uma parceria com o Gympass, não tinha uma parceria com o Nubank, não tinha uma parceria com a Cirela, com a Tecnisa. Eram empresas que, será que eu vou conseguir falar disso aqui dentro do meu ambiente de trabalho? Puta, é um tema meio controverso, não posso falar porque é tabu. Cara, hoje por favor, dá isso porque é o que eu preciso para os meus colaboradores me verem com bons olhos, vendo que eles estão precisando disso, eu estou vendo que mais pessoas à minha volta estão falando abertamente do tema. Pô, as pessoas estão mais vulneráveis, né? As pessoas querem... É aquela coisa. Acho que nunca houve tanta empatia no mundo como é hoje. É um assunto que está cada vez mais em alta também, porque as pessoas foram percebendo, né, que negligenciar a saúde emocional é tão perigoso quanto negligenciar a saúde física, ou até mais. E também, acho que caiu um pouco, né, do preconceito que as pessoas tinham. Acho que as gerações foram passando e as pessoas foram se tornando mais abertas a falar sobre os seus sentimentos, né, e sobre a relação delas com o mundo e a relação delas com as outras pessoas também. Então, aquele estigma que tinha de que saúde mental é coisa de maluco só, tá se mostrando cada vez mais saúde mental é cuidar da saúde tanto quanto cuidar da saúde física, e é importante para todos, né? Então, poxa, se você se preocupa em ir no dentista quando você tá com uma cárie, se você se preocupa em fazer um check-up do seu coração todo ano, ver as suas taxas sanguíneas todo ano. Poxa, por que não ir, pelo menos, dar um alô lá num psicólogo, alguma coisa, pra ver se tá tudo bem com você? Porque, assim, dificilmente estará tudo bem se você nunca foi. Isso eu posso te garantir, porque, cara, a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, tudo é muito corrido, a nossa ansiedade, ela é cobrada o tempo todo, a gente tem interações, às vezes, um pouco efêmeras, o trabalho é muito estressante, a gente tá online o tempo inteiro recebendo notificações, assim, você precisa ter uma paz de espírito muito grande para lidar com tudo isso sem acompanhamento nenhum. É a visão que eu tenho, porque eu já tive do outro lado de imaginar que eu não precisava, ou que era um sinal de fraqueza você ir atrás de um psicólogo, alguma coisa, e hoje eu vejo que, poxa, talvez seja a melhor coisa que eu tenha feito para mim mesmo, e olha que eu tinha 120 quilos e perdi 50 quilos. A melhor coisa que eu fiz pra mim nesse tempo todo, na verdade, foi ter procurado uma ajuda profissional pra falar sobre a minha mente, sabe? Claro. E eu acho que isso tem que ser pra todos, né? Todos têm que quebrar essas barreiras. Lógico que a gente entende quem tem uma barreira financeira, que realmente não é todo mundo que tem condição, né, de ir. Ainda assim, existem soluções gratuitas em faculdades e tudo mais. Uhum. Eu acho que é importante, né, a gente deixar claro que saúde mental, ela está disponível também no SUS. Mas, poxa, né, tem todas as questões que o SUS também tem, outras especialidades. Então, se você tem condição de ir atrás de um outro médico particular, por que não se ir atrás e cuidar também da saúde mental, como você cuidaria de qualquer outra necessidade de saúde do seu corpo? Emendando uma pergunta para você, Rui, como o Thiago estava comentando, acho que a gente procurar uma ajuda na saúde mental, a gente se conhece melhor também, né? E nesse mundo da gente viver com muito trabalho e tal, principalmente com essas novas lideranças, esse novo formato de trabalho um pouco mais moderno que a gente vê cada vez mais nas empresas, vocês
estão tendo uma demanda maior também para atender os líderes assim das empresas num trabalho de conhecer mais, não a mesma coisa que você fazer uma terapia comum com um psicólogo, sabe? No passado, isto já era considerado um fringe benefit. Então, só os grandes líderes das empresas é que tinham acesso a terapeuta, psicólogo, psicanalista e coach. O que a gente está fazendo é usando tecnologia para escalar isso e democratizar dentro da empresa. Só que quando você fala de líder, cara, você vai buscar o maior psicanalista, né, do Brasil. E então o cara gosta de... É um status symbol, né? Mostrar que você faz psicanálise, mostrar que você faz. Foi como eu disse no começo, né? É coisa do louco ou de rico. Não tem meio termo. O que está acontecendo agora é que, realmente, com a tecnologia a gente está conseguindo escalar isso para todo mundo, ponto número 1. E ponto número 2, ainda pegando nesse exemplo de liderança, cara, cada vez mais as empresas são horizontais, né? Então, não é tanto aquela hierarquia de empresa grande. E o que a gente está vendo é que, especialmente no segmento de startups, empresas de tecnologia, você tem uma camada muito jovem, do cara que era muito bom tecnicamente e que depois, não é, com escalar da empresa, não é, com o crescimento, vira gestor, né? Todo mundo quer ser um gestor. Depois percebem que, ou não percebiam que eram maus gestores, ou que não eram tão bons gestores quanto achavam. E o que a gente está vendo hoje, em plena pandemia, é que liderar uma equipe que não estava bem, que os processos e as relações não estavam bem estruturadas presencialmente, à distância é muito difícil. Então a gente está vendo que há pessoas que não sabem comunicar, não sabem cobrar, não sabem alinhar expectativas, não é? Você vê que 87% das pessoas pedem demissão por causa do chefe, não é por causa da empresa. Então a gente está vendo muitas empresas nos buscando para humanizar mais o ambiente de trabalho, para aproximar mais as equipes e por falta de preparo de habilidades comportamentais e habilidades emocionais, muitas vezes por parte da liderança. Talvez assim, para tornar tudo o que eu disse em coisas mais simples. Cara, não foi desenvolvida o rapport entre as pessoas do time, não foi desenvolvida confiança, era sempre um clima de cobrança muito próxima e agora à distância, não é? Como é que eu cobro? Eu não estou vendo que o cara está trabalhando. Então entra esse tipo de, muitas vezes, de questão. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Rui, eu te conheci, cara, em 2017, se eu não me engano, no... Em Portugal, né, cara? Não, foi no Lounge de Startup do Healthcare Innovation Show, lembra? No lounge da... Sim, né? Estávamos um ao lado do outro, é verdade, cara. Isso, exato. E, Rui, naquela época, eu não lembro quanto tempo vocês tinham de startup, né? Mas... Um ano, 2017 é um ano. Ah, legal. Naquela época, vocês estavam com o modelo de negócio que vocês têm hoje ou era diferente? Acho que naquela época, né, a gente ainda era 100% B2C, né? Naquela época, o mercado portanto, o Conselho Federal de Psicologia ainda regulava, né, o espaço online como orientação psicológica online. Então havia várias regrinhas que não permitiam, enfim, limitavam o número de sessões que uma pessoa poderia fazer, a gente não podia negociar com empresas, não era reembolsável. Então ainda era assim, uma espécie de um projeto piloto, digamos assim. Isso foi desde 2012 a 2018. E no final de 2018, o Conselho Federal realmente libera as sessões online, e porque já havia bastante evidência científica e também se olhava para países mais maduros, como Reino Unido, Estados Unidos, e já tinha um grande investimento em saúde mental digital. Então eles liberaram a telemedicina de saúde emocional já há um ano e meio. E aí a gente começou a ver, será que há espaço para trabalhar com operadora? Será que há espaço para trabalhar com empresa? Né? E o resto é história. Ô Rui, e o modelo de negócio de vocês? Então, vocês hoje trabalham com B2C, a pessoa que quer lá procurar a sua assistência nas especialidades que vocês têm, entra no site, faz a contratação direto pelo site. Vocês têm o B2B, que são empresas que
fecham, vamos colocar assim, convênios, onde os colaboradores delas podem participar, então, das atividades no Zen Club, com os profissionais. E vocês também trabalham de alguma outra forma? Ou é bem por aí mesmo? É bem por aí mesmo. A gente se considera, portanto, um produto B2C, então o nosso produto é para o cliente final, é para você, Thiago, é para você, Evandro, realmente desenvolverem a vossa saúde emocional. A gente hoje não tem só consultas, tá? A gente tem 2 produtos, então você tem realmente a plataforma de sessões online com especialistas, mas a gente também tem uma plataforma de educação emocional. Então, se vocês baixarem o nosso app, vocês vão ter acesso a conteúdo e ferramentas de todos os tipos. Então, você tem dicas diárias sobre temas como resiliência, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, etc, etc. Você tem testes de saúde. A gente tem um podcast nosso, onde a gente entrevista, né, portanto, pessoas experts em saúde emocional. Então, para nós, saúde emocional pode ser um Murilo Gano falando de criatividade, por exemplo. Pode ser um Cortella falando sobre filosofia e um Ricardo Amorim falando sobre saúde financeira. Então a gente tem isso e a gente tem várias jornadas lá. São trilhas em áudio. Então são 20, 30 minutos, onde a gente quebra em pequenos blocos de 5 minutos. Onde, por exemplo, eu quero aprender a dormir melhor. Eu quero aprender a gerenciar melhor o meu tempo. Eu quero, portanto, ser uma melhor líder feminina, né? Tipo, a gente vê muito isso também no ambiente de trabalho. Como é que uma mulher, num ambiente que ainda é predominantemente masculino, né? Como é que ela se pode desenvolver mais rápido, né? Então a gente entendeu que educação emocional é muito importante. E realmente o especialista, muitas vezes, é como EAD, educação à distância, né? Você estuda sozinho e quando você precisa, você vai falar com o tutor, vai falar com o professor. Mas você faz um trabalho de casa, né? Ongoing, sozinho. Você vira um didata, um autodidata, né? A gente acredita que é a mesma coisa nas habilidades comportamentais. O que você precisa é de melhores recursos. O Zen Club quer ser realmente essa plataforma, esse ecossistema, onde você consegue pegar diferentes formatos de educação emocional. Bacana. E pro outro lado, para o profissional que quer trabalhar com vocês na plataforma, como que funciona? Legal. Então, a gente tem um SaaS completo para o especialista. E nesta altura até de pandemia, qualquer profissional pode ir para o site zenclub.com.br, se cadastra gratuitamente, a gente não cobra mensalidade. E automaticamente eu tenho acesso a um SaaS completo. Então, o que é um SaaS completo? É um site onde eu tenho agenda, tem todo o currículo profissional, um processador de pagamentos, portanto, PayPal, cartão de crédito, né, boleto, etc. Tem um CRM, então eu consigo gerenciar toda a minha lista de clientes, a minha agenda e tudo mais. Tem uma plataforma também de videoconsulta, chat e ainda de invoicing. Então, automaticamente, qualquer profissional do Brasil pode se cadastrar no Zen Club e já ter um consultório digital, né? Gratuito. E você, se trouxer os seus clientes, a gente não cobra comissão alguma. Nosso objetivo legal. É realmente que estes profissionais comecem a entender, adotar mais o digital e entender que é mais um canal. Não precisa ser o único. Mas, poxa, se eu hoje posso ir na agência bancária, mas eu também posso usar o meu aplicativo do banco, por que talvez o cliente não pode, sei lá, quando a pandemia passar, fazer uma consulta por mês presencial, mas o resto digital, né? Então a gente realmente, portanto, está dando esse SaaS gratuitamente e depois nós, enquanto Zen Club, escolhemos os melhores para fazerem parte da nossa rede de especialistas. Para participar das trilhas, não dos atendimentos, tem alguma especificação também? Ou é um projeto já mais fechado, que não tem tanta atualização frequente? Não, é um projeto mais nosso, na verdade. A gente tem um time interno, né, o nosso time de research, e muitas vezes a gente chama assim, os nossos profissionais para dar voz, tipo, o que você acha, tipo, que tipo de técnicas que você pode agregar, mas é um produto in-house. Acredito que é um desafio grande aí trabalhar com a saúde emocional das pessoas. Nessa pandemia, assim, qual foi o maior desafio aí que vocês enfrentaram? Cara, foi entregar em escala. Em março, a gente começou a ser muito procurado e a gente não estava preparado de um ponto de vista de operações, de um ponto de vista de, portanto, suporte, de um ponto de vista de onboarding de profissionais, escala mesmo, infraestrutura até de servidores. Então, março foi aquele mês em que a gente parou de olhar para fora e só olhou para dentro. Como a gente costuma indicar às pessoas, olhem para dentro. A gente fez o mesmo, porque do nada a gente começou a ter 4 vezes mais cadastro profissional. A gente viu um aumento de visitas ao site em 300% versus fevereiro. Caraca! Então, cara, foi a altura de,
para de vender, deixa de vender, cara, e vendas é entregar em escala. Uhum. Então, a gente tinha aqui 25 pessoas no começo do ano, a gente hoje está chegando às 70. Isso nos últimos 3 meses, março, abril, maio. Então, foi isso, cara. Reforçar time, segmentar lideranças, escalar a plataforma, automatizar processos para dar vazão, atender muito ticket de cliente, de profissional, e vai embora. Alguns dados que eu talvez possa trazer aqui legais, a gente viu um top 3 motivos, a gente viu um aumento expressivo das pessoas com ansiedade, aumentou em 80%, a gente viu um grande aumento de conflitos interpessoais, foi em cerca de 55%, e também no nosso app, uma coisa que eu não falei, a gente tem um diário de humor, onde você pode dizer como é que se sente. A gente viu um aumento em 20% do sentimento de tristeza ao longo desses últimos 3 meses. As pessoas estão, enfim, mais carentes, né? mais necessitadas, e eu acho que as pessoas estão dando o primeiro passo de realmente se conhecer, estão se permitindo, né? Se abrir com especialistas, se abrir com a gente e realmente ver que podem se desenvolver, né? E não adoecer completamente para depois tentarem voltar ao normal. Como que é lidar com essa experiência de um cliente que vem para vocês emocionalmente abalado, especialmente agora, nesse momento de quarentena, de isolamento, né? Muitas pessoas tiveram realmente muita dificuldade para lidar com isso, estão tendo ainda, e quanto mais esse período se estende, a probabilidade é que aumente ainda mais esses casos, né? Como que a gente lida com essa pessoa, cria uma jornada de experiência para ela da melhor forma possível, usando o Zen Club para que ela consiga passar por esse momento e depois também continuar cuidando da saúde emocional dela? Uma boa pergunta, mas eu acho que ela é mais simples de responder do que eu possa pensar, que é, eu acho que nós vivemos tão corridos hoje, muito poucas vezes paramos para ter um ócio criativo, né? Para ter, portanto, momentos de grande reflexão. É difícil estar sozinho, a gente tem uma tendência de pegar o celular e abrir o Instagram, de abrir o WhatsApp. Acho que a sensação que as pessoas têm é que, cara, como é que eu não fiz isso antes? Não tem nada a ver com ser doente ou ser saudável. Tem a ser com realmente você se conhecer e desenvolver. A gente costuma falar, Thiago, torne-se a pessoa que você gostaria de conhecer. Então, eu realmente, imagina, sou muito ciumento, então toda semana eu ouço da minha namorada que sou ciumento. Eu nunca fiz nada acerca disso. Eu achei que era normal continuar assim a vida inteira, sabe? Eu acho que é isso que as pessoas percebem. Cara, é como um músculo. Se eu treinar, se eu exercitar, ele cresce, ele fica maior, ele fica do jeito que eu queria. É a mesma coisa com os nossos comportamentos. Tipo, a gente consegue reprimir emoções negativas, comportamentos negativos, exacerbar, né, melhorar e expandir comportamentos positivos. Então eu não vejo assim como uma coisa de pandemia, pós-pandemia. Eu acho que se a gente não perceber que, enquanto ser humano, aquilo que realmente nos valoriza é a forma como a gente lida com as outras pessoas e com nós mesmos, eu acho que a gente realmente vai perder o lugar para as máquinas. Acho que aí sim a gente está lidando, a tecnologia vai tirar o meu trabalho. Eu acho que a gente tem que perceber que as melhores coisas que a gente tem é realmente a possibilidade de exercer empatia, pensar criativamente, de lidar com as emoções dos outros e ser vulnerável. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. A gente tem um momento aqui que a gente gosta de falar, assim, é super bacana a gente ver a história inspiradora do empreendedor que foi lá, conquistou, veio de baixo, deu super certo e tal. Mas tem uma parte que é super importante também para os nossos ouvintes e para a gente também tirar o melhor proveito disso, que é a parte dos erros. Mas a gente não fala daquele errinho bobo, assim, de mandei um e-mail com cópia para a pessoa errada e tal. Não, a gente quer saber aquele erro que você tem vergonha de admitir que você teve na sua carreira empreendedora. Um erro que, se você pudesse voltar atrás e não cometer, ou se você pudesse deixar de dica para as pessoas que eventualmente podem passar por esse tipo de situação, como evitar
matá-la ou como pegar o limão, fazer uma limonada, né? E conseguir extrair o melhor dessa situação. Então, se você puder compartilhar com a gente alguns erros que aconteceram na sua trajetória empreendedora, seja com o Zen Club ou não, em algum outro momento da sua vida. Cara, já cometemos alguns erros de contratação. E não pela pessoa ser tecnicamente ruim, muito pela questão de cultural fit, não é? Eu acho que a gente tem uma grande pressa, uma grande azáfama para, putz, tem que contratar logo uma pessoa para essa posição. E a gente desconsidera muito, realmente, o investimento que é trazer uma pessoa para dentro. De tempo, de grana, de tempo perdido também. Muitas vezes você acaba levando a empresa para a direção errada. Então, eu acho que já houve alguns erros nesse sentido. Acho que também de proximidade com o time, também já teve, assim, algumas vezes esse tipo de erro de como founder, tipo, de certa forma haver assim uma camada intermédia entre você e talvez os analistas, sabe? Porque tem a liderança ali no meio e tem gestor e você não quer fazer o bypass, mas você acaba se distanciando muito. Numa empresa pequena, isso é importante. É importante você estar presente, é inspirador, você também consegue ter uma visibilidade melhor, consegue... Enfim, a visão é muito importante. Você não precisa fazer bypass, mas você precisa garantir que há rituais onde você para com a companhia inteira. E que parar a companhia inteira durante uma hora toda semana não é um desperdício de tempo, entende? Você não está parando a galera, você está alinhando a galera. Então, esse acho que é um ponto também relevante. Outro, assim, que eu me lembro, que também foi grande, a gente expandiu para Portugal em 2017. Porque na altura a gente achava que fazia sentido, tá? Do ponto de vista de, vamos ter um escritório em Portugal, vamos ter a empresa no Brasil, Portugal é um país mais pequeno, a gente tem bons contatos lá e parece que a Europa está indo bem, então vai haver uma maturidade maior do mercado de trabalho, de contratar um benefício, vai ser bom para o marketing. Cara, e a gente percebeu, cara, você está fugindo do problema principal, você já está tentando horizontalizar e realmente ir para outras geografias antes de você ter resolvido o mercado que você começou. E aí você começa a ficar muito fino, né? Você não tem estrutura para lidar com os desafios dos mercados. Você vai ter que priorizar. No sprint de tecnologia, você vai ter que priorizar. Quero por euro ou eu quero melhorar a feature no Brasil, sabe? Puta, não tenho braço para os dois. Num ponto de vista de marketing, a mesma coisa. Num ponto de vista de foco comercial, a mesma coisa. Apesar de ter feito sentido no top line, fez muito pouco sentido no bottom line. Então eu diria que, puxa, verticalizar, ser bom numa coisa é algo que realmente é importante. Não pode se entregar à saudade da terrinha, né? Cara, e eu acho que é bem isso. Não fuja do problema que você tem em mão, sabe? Não arranje outra frente achando que você abriu uma nova frente de negócio gigante. Não, você tá fugindo daquilo que você não conseguiu resolver. E das duas, uma, beleza, você tá disposto a abdicar no mercado brasileiro, né? Poderia ser uma opção. Ou não, cara, eu tô aqui inventando e vou encontrar outros problemas semelhantes porque eu ainda não encontrei aqui o famoso product market fit, ou enfim, scaling. Gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta. Você citou algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento do produto de vocês e claro que a pandemia acelerou o business de vocês, mas também coloca em risco, né, porque tem esse crescimento acelerado aí, como você mencionou há pouco tempo, de terem que se preparar, olhar um pouco para dentro sobre a tecnologia, a capacidade que vocês tinham de atendimento, etc. Você citou agora o Product Market Fit. Vocês encontraram, vocês já cruzaram o abismo? Como que vocês estão hoje em crescimento de startup? Acho que toda essa pandemia educou o mercado pela gente em 5 anos. E tudo que a gente está falando, né, nesses últimos 45 minutos. A penetração do varejo digital, né, também cresceu muito. Eu estava vendo o Scott Galloway falar no Verde, como ele acredita que... E ele mostrou lá uma curva da penetração da Amazon. Foram 10 anos, foi o crescimento de 10 anos em 8 semanas. Eu acredito que a gente viu mesmo. Então, sim, hoje o nosso CAC diminuiu, a gente está escalando, a gente vê uma muito maior adoção do mercado corporativo. Então, se no começo do ano a gente tinha 10 clientes corporativos, hoje a gente tem mais de 100. Acho que já mostra que existe aqui um mercado, sabe, Evandro? Mas é isso, é performar melhor, é otimizar a métrica. Pô, a gente vive num momentos incertos, né? Onde runway e cash are king, não é growth. Então, sim, a gente está bem otimista, apesar de cauteloso por toda a situação macro que estamos vivendo. Ô Rui, nas nossas pesquisas aqui, a gente viu também que vocês receberam um aporte de 16,5 milhões de reais.
Como que foi captar uma rodada desse tamanho? E se você puder abrir, obviamente, né? Se você não quiser, não tem problema. Mas como vocês pretendem utilizar esses recursos? Olha, Product Market Fit, acho que essa rodada também valida um pouco disso, né? A gente sempre teve muito não do mercado de investidores, tá? O Zen Club não é uma empresa assim tão recente quanto isso. Temos 4 anos. E durante os primeiros 3 anos, cara, foi bootstrap total, dinheiro próprio, 2, 3 pessoas e vambora. Acreditamos que aqui é um mercado. Mas todo mundo achava que era um mercado de nicho. Ou era um mercado que nunca seria grande, que não existia. Ou que nunca vão digitalizar esse mercado, né? Eu vi vários não, vai. A Índico, né, que liderou essa rodada 16.5 no ano passado, investiu 2,5 na gente, foi o First Institutional Round, e acho que esta rodada que a gente celebrou há pouco tempo é o fruto do trabalho que a gente fez no ano. E, de novo, a pandemia, infelizmente, nos ajudou, infelizmente. Né? Em termos de alocação de capital, é muito foco em tecnologia e dados. Eu acredito que dados vão fazer uma parte da saúde digital como um todo, não falo só de saúde mental, mas a invenção do smartphone e todo mundo ter um smartphone no bolso, acho que te permite explorar muito bem isso e realmente as pessoas terem uma atitude proativa perante a sua saúde e não reativa, e também explorar esse canal corporativo, né? Parece bem promissor. Uma vez eu estava falando com você em um desses eventos aí, ou em alguma reunião, e eu comentei com você sobre o empreendedorismo no Brasil, dificuldades que a gente tem aqui no Brasil para o empreendedor, né, algumas burocracias e tal. E eu lembro que você demonstrou um certo otimismo, você comentou que o Brasil tinha um mercado muito interessante, que apesar dos desafios, você gostava muito da ideia de empreender aqui no Brasil. Como que está a sua visão em relação a isso hoje, né, depois de um tempo maior e com certeza enfrentando mais desafios aí no empreendedorismo brasileiro? E aproveitando... Já emendando uma outra pergunta sobre a comparação, se é possível comparar o cenário, o ecossistema aqui no Brasil com o europeu ou até o português especificamente. Cara, como em tudo na vida, prós e contras, né? Você não se pode dar ao luxo de ter um mercado de 200 milhões de pessoas com uma grande digitalização e rápida adoção de inovação, como o Brasil. Isso é o pró, né? Mesma moeda, mesma língua, assim, culturalmente muito semelhante. E não ter contras, né? Os contras são falta de infra, burocracia grande, mesmo uma questão de estrutura digital ainda é muito precária. Mas como um todo, eu acho o Brasil um país ótimo para se empreender e eu acho que é um país super necessitado disso. É um país com tanta riqueza natural, com tanta animação, um povo, tanta vida aqui, né? Eu vejo como um terreno fértil para se criar muita coisa. Comparando com a Europa, cara, você tem muito mais consolidação lá, né? Tipo, mercados muito mais estruturados, muito mais competição global de talento, competição global de empresas, países muito mais pequenos. Em termos de população, talvez em termos de GDP não é? Tem as grandes superpotências, mas, Portugal é um país de 10 milhões. Eu, se começo uma empresa em Portugal, tenho que pensar global first. É tipo Israel. Eu não posso pensar num business para Portugal. Logo, eu rapidamente vou estar enfrentando o quê? Tenho que ter o idioma espanhol, tenho que pensar nos costumes do público espanhol, ao contrário, eu vou ter que ir para os Estados Unidos, muitos SaaS portugueses vão para os Estados Unidos, vou ter que montar uma estrutura comercial lá, e o time core fica em Portugal, e o comercial fica nos Estados Unidos. Cara, são outros tipos de desafio que eu acho, a competição, eu entro nos Estados Unidos, eu preciso muito mais capital, porque o talento é caro, tudo é caro lá, né? 2, eu vou ser quem é o português em Nova York, né? Então, assim, eu acho que as pessoas tentem olhar com o copo mais vazio no Brasil. Eu tendo a olhar para o copo mais cheio. Eu acho que uma vez que você começa uma empresa e realmente está fazendo um bom trabalho, essa mesma barreira de dificuldade burocrática que você tinha no começo, ela se torna uma barreira de entrada para você. Então você precisa ser resiliente, Muito bom. E Rui, além de você, quantas pessoas estão envolvidas no Zen Club hoje? Hoje o Zen Club está chegando em 70 pessoas. Isso só a equipe de vocês, não contando os profissionais que estão cadastrados. Caramba, a gente tem 450 muita especialistas trabalhando com a gente. Caraca, é muita gente. E como vocês estruturam hoje, Rui, os times de produto lá? Cara, a gente tem um time de tecnologia e um time de produto. Maioritariamente esses times estão em Portugal.
Então a gente tem cerca de 15 pessoas em Portugal e as outras 50 aqui no Brasil. Cara, e cada vez mais a gente vai virar remoto. Portugal já tá abrindo, né? As escolas já abriram, etc. Então a gente fez uma pesquisa lá e a galera quer experimentar remoto até o final do ano, o que vai nos permitir contratar algumas pessoas também no Brasil. Já que é remoto, não há essa questão da barreira geográfica e então, até por uma questão de câmbio, né? O euro tá caro, o real tá barato, então faz sentido alocar mais recurso financeiro no Brasil do que em Portugal. Legal. E quais são os próximos passos da Zen Club? Vocês pensam em captar mais investimento, ampliar o portfólio de vocês? Cara, investimento é sempre que acho que a gente está numa posição privilegiada de ter algum dinheiro em caixa, né? Então é se aparecer uma boa oportunidade, alguém que queira comprar esse mercado junto com a gente. Não é o nosso foco agora, tá? Nosso foco é a operação. A gente está vivendo os melhores tempos da nossa vida, vendo como as pessoas se abriram para esse conceito de cuidar da sua saúde emocional. Então a gente tá foco total na operação e penetrar nesse mercado corporativo. Certo. E a gente tem um pequeno bloquinho agora, que é o que a gente chama de atitudes empreendedoras. A gente pede para você aí trazer indicações para os nossos ouvintes aqui, que também querem se inspirar aí em ser pessoas melhores, empreendedores melhores. Se você estiver nesse momento aí ouvindo ou lendo algum livro, ouvindo algum podcast, vendo alguma série, alguma coisa, se puder compartilhar com a gente. Claro. Por incrível que pareça, eu hoje já não leio tanto livro, eu leio muito artigo, assim. Então vejo muitas coisas do Tom Tunks, da Red Point. Eu tenho ótimos artigos no blog dele e também leio bastante coisa do Point9 Capital, que é um fundo muito voltado para B2B na Europa, e os caras também têm ótimos artigos no Medium. Eu estou muito à base de leitura a nível de artigo de qualidade e ouço, sim, alguns podcasts, então, e algumas jornadas. Todos os Zen Club, o número 1, e também ouço o Daily, que é um podcast do Times. Sair um pouquinho do universo de startup e realmente olhar um pouquinho mais para o macro e ver como é que o mundo está indo, né? Do ponto de vista de série, cara, hoje a série de eleição é Billions, sem dúvida. Ah, sim, muito boa. E agora, com tudo o que está acontecendo, né, no mundo, estou dedicando algum tempo para ver mais documentários e filmes sobre racismo. Tenho devorado bastante material, tanto filme quanto documentário nesse tema, por me considerar também um ignorante, né, no assunto, e realmente ser algo que acho muito importante para os próximos anos da sociedade. Show de bola. Você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Temos que olhar para o que está acontecendo no mundo como uma oportunidade, né? Temos que olhar para tudo o que está a acontecer e tentar tirar o melhor proveito disso. Há poucas coisas que eu acho que podem ser melhores do que melhorar os relacionamentos que você tem com seus amigos, com seus familiares e consigo mesmo. Estamos numa altura em que olhar para dentro é importante, em que investir no nosso emocional é relevante, porque vai ser isso que nos vai diferenciar enquanto seres humanos quando tudo isso acabar. É isso aí. Rui, gostaria de agradecer a sua participação aqui no EmpreendaCast. Muito obrigado, foi um papo muito bacana aí sobre algo que está muito em voga nesse momento, né? Reforçando aqui o pedido, por favor, procurem cuidar da saúde mental de vocês também, é muito importante, não só nesse momento, mas em todos os momentos da sua vida. Não negligenciem, porque isso pode custar muito caro depois, afeta, enfim, todo o restante do seu corpo, das suas relações com as outras pessoas, não apenas a sua mente. Não é frescura, não é coisa de gente rica, como a gente viu aqui no episódio. Realmente não é coisa só de gente maluca, doente. É algo que é realmente importante para todos. Rui, se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar o Zen Club, como é que eles fazem? Bom, basta pôr Zen Club no Google, que a gente é o primeiro resultado, o número 1. E para me encontrar no LinkedIn, Rui Duarte Brandão. Não deve haver muitos. Show de bola. Lembrando que Zen Club é com K, pessoal. Então, ZENKLUB. É isso daí. Você, empreendedor que ouviu esse episódio aqui, quiser participar de uma rede conectada, onde as pessoas falam sobre empreendedorismo o dia inteiro, com pessoas ao redor de todo o mundo, não só no Brasil, que ficam ali trazendo ideias e desafios, empreendedores, pedindo ajuda, encontrando colaboradores, CEO, pessoal técnico, enfim, já saiu de tudo nesse nosso grupo. Só você acessar aí o nosso Telegram, lá no t.me/empreendacast. Fica tranquilo, você não precisa decorar esse link, ele estará também na descrição desse episódio. Se você for no nosso Instagram, você também encontra ele, e qualquer dúvida, só pedir pra gente por DM que a gente manda pra você também, certo? Evandro, um prazer gravar com você mais um episódio, meu querido. Muito obrigado por participar aqui nessa entrevista super bacana com o Rui do Zen Club.
Legal, Thiaguinho, muito obrigado. Fico muito feliz de participar mais uma vez. Curto muito essa galera do Empreenda Cast. E Rui, brigadão aí pela presença. Foi muito bom aí falar com você, cara. Obrigado pelo convite, aos dois. Foi um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que me é tão querido. Obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Esperamos, então, que todos vocês, ouvintes do Empreenda Cast, deem um pulinho lá no Zen Club para conhecer a plataforma e também cuidar um pouquinho mais de vocês. Se você ficou até aqui nesse episódio, não deixe de enviar os seus comentários, os seus feedbacks pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo @EmpreendaCast, e também o nosso site empreendacast.com.br, que vai trazer cada vez mais novidades. Fica de olho lá. Me adiciona no LinkedIn, é só procurar como Thiago Lima, Criativo e Podcaster. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir, para você sempre receber os nossos episódios assim que saírem. Aproveita daquela moral pra gente. E lá no iTunes ou no Apple Podcasts, agora que mudou de nome, é só você deixar 5 estrelinhas e um comentário que a gente vai dar uma olhada e ler tudo. Você ajuda bastante o EmpreendaCast fazendo isso. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos nossos participantes aqui da entrevista. Até a semana que vem. Tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.